Quero agradecer ao Davi da Visão que nos convidou através do pastor. Agradecer ao pastor que, nos recebeu aqui, nos dá a honra de estar na igreja. Agradecer cada jovem que nos recebeu, o carinho com como nós fomos recebidos aqui, eu e minha esposa, nosso filho. Quero louvar a Deus pela vida da igreja. Quero louvar a Deus pela vida de cada jovem, pela vida do pastor, da sua família, pela vida de cada um. E quero compartilhar uma palavra. Quando o nosso irmão Davi nos convidou, através do pastor, nós oramos a Deus e Deus deu uma palavra para este lugar, para esta hora e para este momento. Essa palavra está lá no Salmo 25, no capítulo 14. Salmos 25, capítulo 14. Salmos 25, capítulo 14. A palavra do Senhor, em Salmos 25, capítulo 14, ela diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Mas eu gosto de uma versão, que é a Bíblia da King James, que diz, em vez de a intimidade, ele diz, os segredos do Senhor. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, aqui nesse texto, intimidade é um relacionamento próximo. Aqui nesse texto, intimidade é algo sem máscara e que revela o coração de cada parte. O nosso coração e o coração de Deus. E eu vim com um tema da mensagem que eu quero deixar para você. Eu quero falar um pouco sobre intimidade com Deus. Mas eu não quero falar só de intimidade. Eu quero falar da verdadeira intimidade. Eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que nos permite ter uma verdadeira intimidade com Deus e aquilo que nos impede. E quero também compartilhar os benefícios dessa intimidade. E para finalizar, no final, eu quero fazer algo com você para a gente poder refletir. Qual que é o nível de intimidade que nós estamos vivendo com Deus hoje? E para iniciar, irmãos, essa palavra ela revela para mim e para você que Deus ele possui segredos. Deus ele possui uma intimidade que não é revelada na sua escritura. Deus possui uma intimidade que ela somente é revelada face a face. Deus ele tem segredos para nos revelar, mas os quais ele somente revela face a face. Se você observar aí Davi no versículo 14 do capítulo 25, ele revela para nós que a intimidade do Senhor não é para qualquer tipo de pessoa. A verdadeira intimidade do Senhor não é para qualquer tipo de pessoa. Essa intimidade que Davi trata é para as pessoas que temem a Deus. É para as pessoas que confiam em Deus. Aí eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia comigo em Deuteronômios, no capítulo de número 5. Deuteronômios, capítulo 5, verso de número 29. Que diz assim, Deuteronômios 5, 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deixa eu te falar, Deus ele tem uma intimidade que ele não vai revelar aí na palavra. Ele tem uma intimidade para revelar para mim e para você, ele tem segredos.
que Ele só vai revelar para mim e para você face a face, relacionamento. E aqui, Davi, ele expressa algo muito interessante. Ele divide essas classes de pessoas. Ele fala que aquele que teme a Deus vai conhecer os segredos de Deus, os segredos da aliança de Deus. Aqueles que não têm vão ficar à margem, não vão conhecer, não vão adquirir tal conhecimento e não vão desfrutar de tais benefícios. É identificado nessa palavra que Deus ele possui um segredo, ou seja, a sua aliança. A sua aliança. E ao chamar a lei de segredo, o Senhor demonstra para nós que a doutrina dele vai muito além da letra. Vai muito além da letra e da palavra. Transcende tudo isso. Deus, ele tem algo para poder fazer, mas somente na vida daquele que ama Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, mas também aquele que ama o próximo como a si mesmo. Deixa eu te falar, ninguém consegue ser íntimo de Deus se primeiro não amar o seu próximo. Ninguém consegue ter intimidade com Deus se não amar o seu próximo. E a prerrogativa básica, irmãos, para compreender a palavra de Deus, eu quero te dizer que não é erudição. A prerrogativa básica para adquirir intimidade com Deus não é ser um doutor na palavra. Nicodemos era doutor na palavra, jovens, mas ele não sabia o segredo de ir para o céu. Eu quero te dizer que não é conhecimento humano que vai te levar a conhecer a intimidade de Deus. Saulo de Tarso conhecia toda a Torá, toda a lei. Mas quando ele encontra com Jesus lá naquela descida para Damasco, ele teve que abrir mão de todo o conhecimento que ele adquiriu aqui na terra. Mas eu quero te dizer que o que nos faz ter essa aliança é santidade e amor ao Senhor. Não é a posição que eu ocupo e que você ocupa. Não é o tanto que você sabe ou que eu sei. Não é o tanto que conhecemos da palavra. É viver uma vida de santidade ao Senhor. O texto que lemos nos revela que o Senhor ele possui uma intimidade que não está revelada nas Escrituras. Algo que você pode chegar em casa a partir de hoje, tentar encontrar e procurar e ler a Bíblia de um lado para o outro, e você não vai conseguir identificar. E esse texto que nós lemos lá em Salmos 25, 5, ele também nos informa que se trata de um segredo. Isso mostra que não é algo que eu aprendo lendo, mas eu aprendo vivendo. Essa verdadeira intimidade, esse segredo que Deus tem, eu aprendo não lendo simplesmente a palavra, apenas lendo, eu tenho que ler a palavra, é a minha obrigação. Não, mas eu não faço por obrigação, eu faço porque eu amo a palavra. Mas não é simplesmente lendo, é vivendo. Quando eu vivo a palavra de Deus, aí Deus revela para mim segredos, segredos que não estão na palavra. E mais à frente eu quero citar alguns exemplos para vocês. É algo que nós temos que buscar face a face. Ele nos revela os seus segredos face a face. Amém. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, em Jó. Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Versículo 5 e versículo 6. Jó 42, versículo 5 e verso 6, diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deixa eu te falar, uma coisa é viver uma intimidade, uma coisa é conhecer a Deus de só ouvir, outra coisa é conhecer a Deus face a face. Jó, ele diz assim: olha, Senhor,
Antes de passar por todas as dificuldades que eu passei, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas agora, depois de toda a experiência que eu vivi com o Senhor, os meus olhos te veem, eles contemplam o Senhor. É algo que eu só posso fazer, é uma intimidade, é um segredo que eu só posso ter quando eu renuncio tudo desta terra. Não é algo que eu posso aprender simplesmente com a leitura, é algo que eu preciso viver face a face. Adriano, me dá um exemplo disso. Eu te dou esse exemplo. No final, irmãos, eu quero me apresentar. Eu quero adiantar a palavra um pouquinho. Deixa eu te dizer. Paulo diz a palavra que ele foi aonde? Ele foi até o terceiro? Deixa eu te falar. Ele aprendeu a ir até o terceiro céu simplesmente lendo a palavra? Essa foi uma experiência, esse foi um segredo que Deus revelou para ele, não através da palavra, foi por meio dela que ele revelou, mas não só dela, foi algo face a face. E deixa eu te perguntar uma coisa, os segredos e os mistérios que ele viu lá, ele pôde revelar? Deixa eu te falar, há segredos que Deus quer revelar para mim e para você, que quando a gente atingir um nível de maturidade e intimidade com Ele, e Ele revelar, esses segredos vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Sabe por que eu digo isso, jovem? Porque depois que Paulo foi até lá, ele nunca mais foi o mesmo. Foi algo que ele viveu face a face. Não foi algo que ele viveu porque estava escrito ou está registrado na palavra, porque nem registrado o que ele viu está, ele não pôde contar. Eu quero dizer para você sobre essa intimidade. Adriane, como que eu faço para poder buscar essa intimidade? Primeiro eu quero te lembrar que Deus, Ele colocou o homem no jardim para poder ter o que com o homem? Intimidade, relacionamento. E sabe qual foi o primeiro lugar que o homem quebrou esse relacionamento e essa intimidade? Foi no jardim. Foi lá que o homem se distanciou de ser íntimo do Pai. Foi lá que o homem abriu mão de ser íntimo de Deus, de conhecer os segredos de Deus. Mas também quero te dar uma notícia. Foi o amor desse mesmo Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar, para que nós hoje, através da pessoa de Cristo, nós possamos novamente chegar e descobrir esses segredos, essas intimidades com Deus. Deus nos ama tanto. Eu quero dizer para você isso. Deus nos ama tanto que além de nos criar, eu quero fazer algo com você que eu faço no seminário, onde eu dou aula. Deus diz a palavra que Ele é onisciente. Se Ele é onisciente, quando Ele foi criar o homem, o que lá em João 1,1 revela que Jesus já estava com Ele, significa o que para mim, Adriano? Que quando Ele foi nos criar, Deus já sabia que o homem ia pecar. Ele é onisciente. Deus não é pego de surpresa, não. Aí eu te pergunto, você pode me perguntar, então por que Ele criou o homem? Porque Ele nos ama. Porque Ele queria ter filhos. Porque queria fazer de nós uma família. E interessante que tem alguns teólogos, tem um que eu gosto muito, que quando ele começa a parafrasear, a conjecturar, ele diz que Jesus chegou para o pai e disse, olha, só sabe que o homem vai pecar, porque só vai criar ele. E Deus ele responde, porque eu amo ele, porque eu quero criá-lo. Mas e se ele pecar? Se ele pecar, se um de nós ir até lá, eu resgato ele. Que amor é esse? Que amor é esse? E quando ele diz isso, eu fico aqui imaginando que quando Jesus viu o amor de Deus Pai para conosco, ele disse assim, olha, pode criar, se eles pecar,
eu vou lá. Eu vou lá. Eu subo no madeiro. Porque eu estou vendo nos teus olhos para o quanto o Senhor os ama. Aleluia. Eu vim falar para você algo que nós temos que fazer na nossa vida, enquanto jovens, adultos, enquanto cristãos. Nós precisamos viver a verdadeira intimidade com Deus. E intimidade com Deus não é só vir à igreja. Intimidade com Deus, jovem, não é só você estar aqui, você adorar, você fazer isso ou fazer aquilo, não. Intimidade com Deus vai além disso. A Bíblia, ela nos revela alguns segredos da sua intimidade, mas a Bíblia nos ensina a buscar essa intimidade particular com Deus. E eu quero compartilhar alguns textos com os irmãos. Quero compartilhar algumas lições. Adriano, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para conhecer os segredos de Deus e viver a verdadeira intimidade? Primeiro, você precisa ter temor a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 2, por favor. Salmos 2, verso 11. Ninguém consegue ser íntimo de Deus se não tiver temor por Deus em seu coração. Salmo 2, verso 11. Diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Abra sua Bíblia comigo ainda em Provérbios, capítulo 9. Tudo que nós falarmos, irmãos, nós vamos abrir a Bíblia para poder comprovar dentro da palavra, amém? Provérbios capítulo 9, verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da e o conhecimento do santo é, deixa eu te falar, não existe sabedoria num coração que não tem temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria em nossa vida. Quando alguém diz, olha, fulano é sábio, deixa eu te falar, ele tem temor a Deus? Porque um coração que não teme a Deus não possui sabedoria, não vive a verdadeira intimidade com Deus. Adriano, então a primeira coisa que eu preciso ter, possuir, para viver e descobrir os segredos de Deus, é temer a Deus. E deixa eu te falar, quando o cristão possui esse requisito, irmãos, Deus ouve as suas orações. Quando Deus encontra um cristão que possui temor no seu coração, as suas orações são ouvidas. No templo, em casa, na rua, na escola, na faculdade, quando tudo está indo bem, quando tudo está indo mal, mas se há temor no meu e no seu coração, as nossas orações são ouvidas lá do céu. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos, no capítulo 10, por favor. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo de número 10, verso 1. Eu vou ler até o verso 4. Olha o que diz aqui. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e o quê? Com toda a sua, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este fixando nele os olhos e possuído de o quê? Temor. Perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deixa eu te falar, todo coração que teme a Deus é um coração que Deus responde às suas orações. O temor a Deus nos leva a não pecar contra Deus.
Sabe por que que José, ele não pecou contra Deus? Sabe por que que José respondeu: acaso poderia eu cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Porque havia temor no seu coração. Sabe por que que Daniel não pecou contra Deus? Porque havia temor no coração de Daniel. Sabe por que que os amigos de Daniel não pecaram contra Deus? Porque havia temor ao Senhor no coração dos amigos de Daniel. O temor a Deus nos leva à obediência. O fato de temermos a Deus e respeitá-lo nos leva à obediência. Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, por favor. Capítulo de número 10. Provérbios. Capítulo 10. Verso de número 27. Provérbios 10, 27, que diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão o quê? Abreviados. Abra ainda a sua Bíblia um pouquinho à frente, em Provérbios 22, por favor. Provérbios 22, verso 4, que diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são o quê? E mais o quê? E o mais o quê? São riquezas, são honra, são vida. Então a primeira coisa que eu e você precisamos possuir para viver a verdadeira intimidade com Deus é possuir temor. É possuir temor a Deus. Quando olhamos para a vida de Sansão, irmãos, nós vemos que ele começou a brincar com esse temor a Deus. Ele começou a brincar com o pecado. Um homem que nasceu com um propósito, com a missão, consagrado a Deus. E a Bíblia diz que por mais que ele tenha cumprido o seu chamado, a Bíblia relata que ele poderia, por muito mais tempo, ter o quê? Julgado a nação de Israel, sido um líder da nação de Israel, mas por causa de brincar um pouco com o pecado, ele teve o seu ministério e a sua vida abreviados sobre a face da terra. Adriano, e eu, jovem do século 21? O que o temor a Deus me faz? O que ele me traz para a minha vida? Sabe o que o temor traz para a minha vida e para a sua? É que quando eu temo a Deus, o pastor prega que, olha, viva em santidade. Não case com a pessoa errada, ore primeiro. É quando eu temo a Deus, eu lembro daquela palavra, olha, se guarda para o seu esposo e para a sua esposa. Aí eu não tenho temor de Deus, eu vou lá no mundo, eu peco, e quando eu volto, eu posso vir com algumas consequências. Eu posso vir com a barriga, eu posso vir com a AIDS, e esse é a falta de temor que me leva a essas coisas dessa terra. Mas quando eu temo a Deus, eu fujo dessas coisas. Quando eu temo a Deus, eu não me envolvo com as drogas, porque eu sei que caminho que elas me levam. Quando eu temo a Deus, eu não me envolvo com coisas erradas, porque eu sei para onde que elas me levam. Mas quando eu não tenho temor a Deus, eu estou o quê? Vivendo uma vida sem sabedoria. E eu me envolvo com todo tipo de coisa. Temor a Deus. Vemos que a Bíblia, ela afirma para mim e para você, que a falta de temor levou a sair da presença de Deus. O Espírito Santo saiu da pessoa de Sansão. Aí que entra a falta de sabedoria. Primeira coisa que eu quero deixar com você nessa noite, jovem, é que Deus, ele possui uma intimidade que vai muito além do que nós já vivemos até hoje. Ele possui algo sobrenatural. Mas o primeiro requisito para eu viver a verdadeira intimidade com esse Deus que se revela é que eu preciso temer a Ele. E temer não é ter medo dele. Não é isso. É respeitá-lo.
Mas não é respeitá-lo simplesmente porque é uma obrigação, não. Eu o respeito porque eu o amo. Aleluia! Glória a Deus! Eu o respeito porque eu o adoro. Você que é casado, você que está namorando, você que está noivo, por que você respeita a outra pessoa? Porque você a ama. Porque você o ama. E assim tem que ser com Deus também. E essas pessoas que têm esse temor vão descobrir esses mistérios de Deus. Mas tem uma segunda lição que o texto deixa para mim e para você. E essa segunda lição é o seguinte: para poder conhecer os segredos de Deus e viver a intimidade verdadeira de Deus, eu preciso ser piedoso e humilde como Cristo foi e é. Adriano, como assim? Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 5. Abra a sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 5. Verso 3. Mateus 5. Eu vou ler o verso 3, o verso 5 e o verso 7. Mateus 5, verso 3, verso 5 e verso 7. Primeiro 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Verso de número 5, né? Verso de número 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas eu quero fechar com o verso de número 7, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deixa eu te falar, para viver uma vida de intimidade com Deus, é necessário ser manso e humilde diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Deus, Ele não se relaciona com pessoas que não carregam essas marcas da humildade e da piedade. Jesus, Ele era humilde e Ele era piedoso. Deus não se relaciona com pessoas que não têm essas marcas, pois o próprio Jesus, Ele carregava essas características e nós precisamos ser como Ele é. Como que Deus vai ser íntimo de pessoas que são arrogantes? Preste atenção nisso, jovem. Como que Deus vai ser íntimo? Se Ele enviou Jesus para nos salvar, como que Ele vai ser íntimo de uma pessoa que não consegue amar o vizinho da direita? Como Ele vai ser íntimo da pessoa que não consegue amar o vizinho da esquerda? Jesus nunca vai ser íntimo de alguém que não consegue amar como Ele ama. Como que nós queremos viver intimidade com Deus? Tem pessoas que dizem assim: eu sou íntima de Deus, eu sou íntima do Senhor, mas quando é para poder fazer aquele movimento santo de cumprimentar um e os outros e abraçar, eu evito abraçar alguns, eu evito abraçar outros. Deus só vai ser íntimo de um coração que é como o coração do Filho dele. Um coração humilde, um coração piedoso. Deus não se relaciona com pessoas orgulhosas, com pessoas altivas. Eu quero dizer para você, Adriano, me dá um exemplo na Bíblia de um homem que ele soube ser misericordioso, piedoso, bondoso. Eu te dou. Está lembrado da história de Davi? Quando Davi ele peca, irmãos, aparece quem para corrigir Davi? Natã. Mas Natã era o que naquele momento? Profeta, sim ou não? E Davi era o que? Rei. E quando Natã repreende a Davi, se Davi fosse um rei orgulhoso, como muitos reis que passaram por Israel, o que ele teria feito com Natã? Matado ele. Quem é esse homem para chamar minha atenção? Eu sou rei. Mas sabe por que esse homem é chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele aceitou a repreensão de Deus. Ele aceitou a repreensão daquele profeta. Nós vivemos num momento, pastor, que as pessoas elas aceitam ser corrigidas no trabalho.
porque elas têm medo de perder o emprego. As pessoas aceitam ser corrigidas na faculdade, porque elas têm medo de ter algum problema, uma perseguição do professor, alguma coisa. As pessoas aceitam ser corrigidas em vários lugares, mas quando estão na casa de Deus, quando são corrigidas na casa de Deus, há aquelas pessoas que dizem, eu nunca mais volto na igreja. Por que na igreja a gente não aceita ser corrigido e disciplinado pelo nosso pastor? Jovem, nós precisamos entender que aqui é o lugar de nós sermos curados. Amém. Glória a Deus. Aqui é o lugar de nós sermos transformados. Amém, Deus. Aqui é o lugar de correção. Mas só consegue aceitar a disciplina quem tem um coração humilde, piedoso, misericordioso. Adriano, Davi aceitou a repreensão? Não só aceitou, mas também agiu com misericórdia com duas pessoas. A primeira foi quem? Abigail. Ele ia destruir toda a casa daquela mulher, mas ele teve misericórdia daquela família por causa da atitude de Abigail. Ele conseguiu também agir com misericórdia com quem? Com aquele homem que ele encontrou no deserto, aquele egípcio caído, que tinha ajudado a colocar fogo em Ziclag, que tinha levado a sua família cativa. Ele poderia muito bem ter matado aquele homem. Não, ele não matou, ele não vingou, ele teve misericórdia. Adriano, quando eu tenho a atitude de agir com misericórdia, o que isso traz para a minha vida? Eu te falo, quando Davi agiu com misericórdia, ele conseguiu trazer de volta a sua família. Sabe por que Davi trouxe de volta a sua família? Porque ele agiu com misericórdia. Porque se ele mata aquele egípcio, ele não conseguia saber aonde estava a sua família. Deixa eu te falar, agir com misericórdia atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. Adriano, me dá um exemplo para encaixar isso hoje. Deixa eu te falar. É muito triste quando um dos nossos irmãos de igreja, eles caem no mundo lá fora. Isso acontece muito entre jovens, irmãos. Eu trabalho com jovens que têm 18 anos. É muito triste quando o jovem que lá fora ele peca, comete um erro. E quando ele quer voltar para a casa de Deus, nós somos os primeiros a agir sem misericórdia. Falei que você ia cair. Olha lá, eu falei que aquele menino ia cair. Mas será que em algum momento, em vez de falar, eu falei que ele ia cair, você falou assim, eu orei por ele várias noites de joelho. Eu paguei um preço de oração pela vida dele. Será que quando um de nós, entre nós jovens, cai, mas quer se levantar e voltar, será que nós estendemos a mão para levantar a pessoa? Nós falamos assim, eu falei que ia cair. Deixa eu te falar. Toda vez que a gente fala, eu falei que ia cair, não é a gente falando, é a gente emprestando a nossa boca para o diabo. Deus não vai ter relacionamento com pessoas que não agem com misericórdia como ele agiu e age. Deus só se relaciona com pessoas bondosas, pessoas que têm misericórdia uns dos outros, pessoas que agem com amor, pessoas que agem com misericórdia com aquele que cai. Deixa eu te falar, antes de dizer algo, eu te pergunto uma coisa. Quantas pessoas esse ano vai batizar porque foi você que evangelizou elas? Quantas? Sabe o que nós estamos fazendo hoje, jovens? Nós estamos transferindo a nossa responsabilidade para só o pastor. Não, é só o pastor que tem que ganhar a alma. Não é não. Deus chamou a igreja toda. Amém. Glória a Deus. Deus chamou toda a igreja. Eu estava em um congresso há 4 meses atrás, tinha 450 jovens. Eu estava ministrando, pastor. E eu observei algo naquele congresso. Que durante todas as ministrações, quando terminava a ministração da palavra, os pastores iam e ministravam com aquela multidão de jovens. Eram mais de 25 pastores. E quando eu fui ministrar, Deus me incomodou e me disse, por que os jovens não entendem uma coisa?
Por que eles não entendem que toda hora os pastores vão ministrar com eles? Mas por que nenhum deles vem abraçar o seu pastor? E quando o pastor, eu pedi que esses jovens viessem abraçar o seu pastor, os jovens vieram e abraçaram o seu pastor e disseram para eles assim: pastor, nós queremos ser um com o Senhor. Houve um quebrantamento, houve cura. Deixa eu te falar, você precisa entender que viver em intimidade com Deus é quando você passa a amar a casa de Deus de tal maneira que você quer se envolver com isso aqui, com a casa do Senhor. Você quer chegar para o seu pastor e dizer para ele: pastor, o senhor vai fazer visita essa semana? Eu vou. O senhor está indo sozinho? Eu estou. O senhor não vai mais não, eu vou junto com o senhor. Pastor, o senhor está desenvolvendo um projeto em tal lugar? Eu estou. Tem alguém ajudando? Não tem ninguém não. Então eu me coloco na brecha. Isso é viver em intimidade com Deus. Mas simplesmente vir à igreja sentar e ouvir, isso é ser religioso. Isso não é intimidade. Intimidade, deixa eu te dar um exemplo. Se alguém tentar entrar na igreja durante o culto, alguém impede de entrar? Se uma pessoa quiser assistir o culto, ninguém impede. Existe uma diferença, jovem, entre você entrar pela porta da igreja e você deixar a igreja entrar dentro de você. Existe uma diferença entre você entrar na casa de Deus e deixar a casa de Deus entrar dentro da sua vida. Eu quero deixar uma terceira coisa para você que quer buscar essa verdadeira intimidade, mas só para você que quer viver uma vida de intimidade com Deus. É só para você. Adriano, o que eu preciso? Você precisa e eu preciso ser fiel a Deus. Não tem como viver uma vida de intimidade sem ser fiel a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Abra sua Bíblia comigo lá em Jó. Lá em Jó. Capítulo 1. Jó capítulo 1. Você está aí? Amém? Amém? Glória a Deus. Jó capítulo 1, verso 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, era um homem fiel a Deus. Abra a sua Bíblia comigo ainda no Salmo 101, por favor. Salmo 101. Verso 6 e verso 7. Salmo 101, verso 6 e verso 7. Os meus olhos procurarão os fiéis para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraudes, o que profere mentiras, não permanecerá antes os meus olhos. Deixa eu te falar, o terceiro segredo que nós precisamos possuir para adquirir essa verdadeira intimidade com Deus é ser fiel a Deus. É ser fiel ao nosso Deus. Deus nos chama a viver uma vida de fidelidade. Mas isso somente é possível quando nos tornamos íntimos de Deus. Não existe relacionamento sem fidelidade, irmãos. Não existe relacionamento sem intimidade. Eu quero fazer uma pergunta para os jovens que estão aqui. Talvez você vai entender eu te dando esse exemplo. Quem aqui é solteiro? Levante a mão. Quem aqui sonha em casar? Levante a mão. Glória a Deus, esse povo vai casar. Vai. Aleluia. O Rodrigo já tem alguém para ele. Rodrigo já tem alguém esperando ele, Rodrigo. Eu te falei na entrada quando eu cheguei aqui. Deixa eu te falar uma coisa, jovem.
Quem aqui quer casar com uma pessoa infiel? Ninguém, né? Então por que nós somos infiéis com Deus? Parece algo muito interessante, né? Nós queremos tanto que o nosso namorado, a nossa esposa, o nosso noivo seja fiel conosco. Mas às vezes nós não queremos ser fiel com Deus. Nós queremos tanto que os nossos amigos, né, sejam fiéis conosco. Mas nós não queremos ser fiéis com o nosso Deus que nos amou e que nos ama. Quando eu perguntei quem quer encontrar alguém infiel, todo mundo disse, misericórdia, não quero. A mesma coisa Deus ele fala, eu não tenho um relacionamento com infiéis. Eu não me relaciono com pessoas infiéis. Sabe quando você deixa de vir no culto por causa do jogo de futebol? Você é infiel. Sabe quando você jovem troca a igreja pela festa? Você é infiel. Sabe quando você jovem troca a igreja e Deus por causa do namorado que não quer vir à igreja e quer te proibir de vir? Você é infiel. Isso é julgo desigual. Seja honesto com Deus nessa noite. Se o Brasil tivesse ido para a final e o jogo fosse no domingo, na hora do culto, quem ia vir na igreja? Seja fiel. Isso é ser fiel a Deus? Isso é sério, jovens. Sabe o que me preocupa? Me preocupa que a geração do meu pai, a geração do meu pastor, a geração do pastor que aqui está, é uma geração que deixou algo para mim e para você. É uma geração que tem nos ensinado. Mas agora eu quero te perguntar, e as próximas gerações? O que eu e você vamos fazer para as próximas gerações? Se nós somos infiéis hoje. Tem uma quarta verdade que eu quero deixar com vocês. Já deixei 3, irmãos. Tem uma quarta. Adriano, o que eu preciso ter além dessas 3 coisas que você disse para poder conhecer os segredos de Deus? Deus, ele tem segredos para revelar. O que eu preciso fazer? É necessário renunciar o eu. Olha, mira aqui. Mira. É necessário renunciar a quem você é. É necessário renunciar a quem eu sou para a gente poder viver a verdadeira intimidade com Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, por favor. Entre o que eu falar e o que a Bíblia diz, fique com a Bíblia. Mateus 16. Mateus 16. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Porque quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Quando você lê a Bíblia, na verdade, você não está lendo um livro comum, você está lendo um livro que é vida, que está vivo. É Deus falando conosco. E agora no verso 24 do capítulo 16 e no verso 25, Jesus está falando para mim e para você, porque nós também somos discípulos dele. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Deixa eu te falar uma coisa. Nós só vamos desfrutar da verdadeira intimidade com Deus quando a gente renunciar o nosso eu. Quando o nosso eu morrer. Aquele eu que pensava errado. Aquele eu que ficava maquinando mal, aquele eu que tinha orgulho, aquele eu que mentia, aquele eu que prostituía, aquele eu que fazia tantas coisas erradas, esse eu tem que morrer. Porque quando esse eu morrer, aí dentro de nós vai fluir a graça do Espírito Santo de Deus. E quando essa graça fluir dentro de nós, nós vamos ser como imã lá fora.
nós vamos atrair as pessoas. Porque lá no nosso trabalho, Davi, vão contar uma notícia a nosso respeito. Olha, aquele homem que trabalha ali naquele departamento, aquela mulher, eu vejo que eles são diferentes. Tem algo diferente neles. O trabalho deles rende mais do que o meu trabalho. É quando você renunciar ao seu eu e você chegar dentro da sala da sua faculdade e os outros alunos falar: eu não entendo o que está acontecendo com aquele jovem. Tem algo diferente nele. Quando você renuncia o seu eu, você começa a viver a verdadeira intimidade com Deus. E quando nós vivemos a verdadeira intimidade com Deus, nós passamos a fazer a diferença sobre a face da terra. E Deus, Ele conta comigo e com você, jovem. A geração do pastor que aqui está deixando um legado para vocês. Ele está ensinando a vocês o caminho, ele está ensinando a palavra. Mas uma coisa eu quero te perguntar hoje: se daqui a 15 anos o seu filho perguntar para você: pai, mãe, o que você fez pelo Evangelho de Cristo? O que você vai responder? O que você vai falar? Será que você só vai poder falar: olha, o seu avô fez isso, mas eu não fiz nada? Precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos renunciar ao nosso eu. Adriano, mas me dá exemplo na Bíblia de pessoas que renunciaram. Noé renunciou 100 anos para construir a arca. Você acha que durante os 100 anos não apareceu pessoas para dizer: ô Noé, você está ficando louco, desiste, Deus não volta mais não, não vai destruir não. Já passou 10 anos, já passou 20 anos, já passou 50 anos. Esse Deus que mandou você construir a arca não vai fazer isso não, desiste. Já passou 80 anos que Ele mandou você construir. E eu imagino que Noé, ouvindo tudo isso, ele diz: eu vou continuar construindo uma arca para Deus. Sabe por que Noé não desistiu? Porque ele queria viver o sobrenatural de Deus. Sabe por que Noé foi preservado com a sua família? Porque Deus achou graça em Noé. É porque Noé tinha relacionamento com Deus. Noé experimentou ficar dentro de uma arca. Noé viu coisas que eu e você não vimos. Por quê? Porque ele quis viver uma vida de intimidade com Deus. Adriano, me dá mais exemplos de pessoas que renunciaram. Deixa eu te falar. Pai Abraão teve que renunciar à família, morar perto da família. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra distante que eu te mostrarei. Noé teve que renunciar à família, teve que renunciar a ficar perto dos seus familiares, teve que sair sem saber para onde iria, mas ele confiou que o Deus que prometeu era fiel para cumprir. Noé teve que renunciar à mentira, porque era mentiroso. Mas Deus trabalhou no coração dele, e depois de 25 anos, a mentira saiu da vida dele. Sabe também quem teve que renunciar? Saulo de Tarso. De perseguidor, teve que renunciar a ser perseguidor para ser perseguido. Daquele que batia nos cristãos, teve que renunciar para apanhar por causa do Evangelho. Daquele que metia as pessoas no cárcere, teve que renunciar para se tornar prisioneiro por Cristo. Não tem como viver uma vida de intimidade sem renúncia. Não existe vida cristã sem renúncia. Nós temos que entrar na igreja, mas nós temos que deixar o Evangelho de Deus fazer mudança dentro de nós. Não existe evangelho sem renúncia. E outra coisa que eu quero dizer para você, jovem, está surgindo aí no meio dos jovens, no meio do Brasil, uma teologia tão liberal. Deixa eu te falar,
Eu não acredito em avivamento sem a palavra de Deus. Eu não acredito em mover de Deus sem a palavra de Deus. Eu não acredito em avivamento sem a palavra. Sabe por quê? Porque eu creio que a maior revelação que Deus deixou para mim e para você é a palavra. Cuidado, jovem. Cuidado com essas modas que têm aparecido aí no meio do povo de Deus. Eu quero deixar algumas coisas ainda com vocês. Adriano, o que eu preciso fazer ainda para ser íntimo de Deus? Fique a sós com Deus. Fique a sós com Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. Você já está em Mateus. Mateus 6. Mateus 6, verso 6. Mateus 6, verso 6. Diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Adriano, qual outra coisa que eu preciso fazer para viver intimidade com Deus? Eu preciso ficar a sós com Deus. Eu preciso ficar a sós com Deus. Sabe aquela devocional que a gente fazia e não faz mais? A gente tem que voltar a fazer. Sabe aquela oração que nós fazíamos no pé da cama de joelhos, para agradecer o dia, a noite de sono, e nós não fazemos mais? Nós temos que voltar a fazer. Temos que reservar tempo para Deus. Reservamos tempo para Facebook, para WhatsApp, para redes sociais e para Deus. Temos que ficar a sós com Deus. Adriano, o que eu preciso fazer para ser íntimo de Deus? Aprofunda-te na palavra. Deixa eu te falar, como que eu vou ser íntimo de alguém que eu não conheço? Como que eu vou ser íntimo de uma pessoa que eu não conheço? Eu preciso ler a palavra, eu preciso estudar a palavra, eu preciso meditar na palavra. Eu preciso ser íntimo de Deus, mas eu só posso ser íntimo de alguém que eu conheço. E eu só conheço Deus lendo a palavra. Irmãos, algo muito importante para nós encerrarmos. O que eu preciso fazer para ser íntimo de Deus, Adriano? Junte-se aos santos. Adriano, o que é isso? Ande com pessoas que aproximam você de Deus e do Evangelho. 1 Coríntios 15, 33. Afasta de pessoas que te faz afastar do Evangelho. Porque lá em Coríntios diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Adriano, e se eu viver essa intimidade com Deus, o que vai acontecer comigo? João 15:15. Você vai deixar de ser servo para ser filho. Adriano, se eu for íntimo de Deus, o que vai acontecer comigo? Gênesis 18:16. Você vai ser livrado no dia mau. Adriano, se eu tiver intimidade com Deus, qual o outro benefício? Jeremias 23, verso 18 e 22. Ser usado para anunciar a palavra de Deus. Aleluia. Adriano, se eu viver intimidade com Deus, o que vai acontecer? Provérbios 3, 32. Ser tratado por Deus de forma diferenciada. Adriano, se eu viver intimidade com Deus, o que eu vou ganhar? Amós 3, 7. Ter revelações de Deus antes que ele faça algo. O que vai acontecer comigo, Deus, se eu tiver intimidade com Deus? Números 12, 6 a 8. Ouvimos Deus boca a boca. Glória a Deus. E aqui eu quero encerrar. Eu não quero extrapolar o horário, irmãos. Eu quero que você feche os teus olhos. Quero que você feche os teus olhos. Eu vou ler um texto para quem está de olho fechado. Rapidinho. São só 4 versículos. Aqui eu quero que você reflita qual o nível de intimidade que você está vivendo com Deus. Ezequiel 47. Ezequiel 47, a partir do verso 2 até o 6, diz assim: Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que ocorriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e 1000 fez passar pelas águas. Águas que me davam
pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se desviam, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Existem 4 níveis de intimidade. Aquele que tem somente a intimidade como águas que estão só até os joelhos. Adriano, que pessoas são essas? Pessoas rasas. Pessoas que aceitaram Jesus. Pessoas que até vêm à igreja, mas não querem se aprofundar na palavra. Quando você quer molhar o corpo e você entra numa piscina somente com os pés, você tem que retirar do seu corpo só o calçado e a meia. Mas você não precisa retirar o resto. Pessoas que não querem renunciar todo o seu eu. Pessoas que querem tirar só algumas peças. É como um adulto que entra na piscina de uma criança. Uma piscina de uma criança, aí um adulto entra. Ou seja, é uma fé superficial. Ele não molha o corpo todo, ele não se envolve com Deus por todos os lados, todas as formas. Existe ainda um outro nível de intimidade, que é o nível dos joelhos. Adriano, esse nível do joelho simboliza o quê? Quando a água está batendo no nosso joelho, irmãos, a gente consegue caminhar dentro da água, mas não consegue correr. São pessoas que estão amarradas dentro da igreja, mas esquecem de evangelizar lá fora. São pessoas que não conseguem mais correr diante de Deus, estão presas. São pessoas que estão na marcha lenta. São pessoas que conseguem só caminhar, vem na igreja, senta, ouve a palavra, mas não se envolve. Adriano, e o nível dos lombos? Eu te explico. É o nível dos ombros. São pessoas que estão quase vivendo intimidade total com Deus. Só falta entrar debaixo d'água a cabeça. Mas por que não entra? Medo de se envolver com Deus. Medo de fazer o que Deus quer que faça. São aquelas pessoas que estão quase em intimidade, mas não se aprofunda por medo, sem saber como será. Pessoas que às vezes também estão agarradas com as coisas dessa terra. Mas existe uma pessoa que vive em intimidade com Deus, que é aquela que já foi coberta pelas águas. Adriano, quais são essas pessoas? São pessoas que não há nada que as prende mais nessa terra, ou impede de buscar a Deus. São pessoas que estão como Paulo ficou. Já estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui eu encerro. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu nível de intimidade com Deus? Qual que é o seu nível? É os tornozelos? É os joelhos? É os ombros? Ou você já está totalmente mergulhado na presença de Deus? O que te falta? Eu não sei. Mas o que eu sei é que eu vou fazer uma oração pela sua vida. Sabe para quê? Mas eu só quero orar para aquela pessoa que quer realmente viver intimidade com Deus. Talvez você entrou aqui essa noite achando que vive intimidade, mas viver intimidade vai muito além. Você vai sair daqui falando assim: eu quero me envolver com a obra. Eu quero me envolver com o Evangelho de Cristo. Eu quero me envolver com o meu pastor, eu quero ajudar ele na obra. Eu quero dizer para os meus líderes que eles não estão mais sozinhos, eles podem contar comigo. Eu quero reconhecer os meus líderes como autoridade sobre a minha vida. Se você não quer, tudo bem, nós respeitamos. Mas se você quer ter uma experiência com Deus, sair daqui de uma forma diferente. Se você entendeu a mensagem que Deus mandou trazer para você, para mim, eu quero que você dê um passinho de fé. Eu quero orar junto com você aqui na frente. Eu quero que você levanta onde você está, jovem, e venha aqui à frente. Se você está sentindo alguma coisa aqui, mas você quer, fica no banco não, fica na cadeira, vem cá.
Vamos orar junto? Se você quer ver essa cidade aqui ser alcançada pelo Evangelho, porque você vai ser levantado, você vai ajudar, você vai contribuir. Você quer viver experiências com Deus. Você não quer mais ficar no superficial. Você quer mergulhar no oceano de Deus. Glória a Deus. Você que veio aqui à frente, eu só quero te pedir uma coisa. Não cruza os seus braços, não. Eu quero que você comece a clamar ao Senhor. Fecha os teus olhos, você que está aqui à frente. Aquilo que foi ministrado e que talvez falta na sua vida, fala com Deus. Pai, olha, eu andei tanto tempo na tua casa. Eu andei tanto tempo na obra. Mas eu achava que eu vivia em intimidade total com o Senhor. Mas essa noite eu descobri que eu preciso algo mais. Algo mais. Nós vamos orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor pela tua palavra. Tua palavra é vida para nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, que cada jovem que está aqui à frente, meu Deus, que teu Espírito Santo agora possa incomodar a alma, o coração. Meu Deus, que o teu Espírito Santo agora possa arrancar de cada pessoa aquilo que porventura impede elas, meu Pai, de mergulhar no teu oceano. Que possa cair por terra no nome de Jesus Cristo, meu Deus. E que o teu Espírito Santo, meu Pai, ele possa começar a entrar dentro de nós de uma forma diferente. Que teu Espírito Santo, meu Deus, possa mover e agitar as águas que estavam paradas dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, joga por terra toda frieza espiritual. Joga por terra, meu Deus, todo comodismo, meu Pai. Joga por terra, meu Deus, toda tradição religiosa, meu Deus. Joga por terra, Senhor, tudo que não provém do Senhor, tudo que está impedindo o crescimento do Senhor na vida de cada um, meu Pai. Mas que agora o teu Espírito Santo possa começar a tocar a cada um, Jesus. Senhor, usa essa geração para fazer a diferença nas próximas gerações. Senhor, usa esses jovens para poder atrair os outros jovens que o Senhor já tem preparado, Pai. Em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, continue de olhos fechados. A minha esposa, ela vai orar. Enquanto ela ora, eu quero passar perto de você aí, em nome de Jesus.